E aí, pessoal, bem-vindos à primeira aula da FH Coaching do curso de oratória. Meu nome é Felipe Haberfeld e eu vou ser o professor de vocês nesse tema. Espero trazer bastante conceito legal para que vocês consigam melhorar bastante a forma de falar em público, beleza? A gente vai começar expondo temas importantes, temas relevantes e enormes, mas a gente vai tentar simplificar ao máximo para você. E a nossa primeira aula é uma aula para te botar um pouco de realidade. Sobre o que a gente está falando, não é verdade? Vamos lá, oratória. Felipe, oratória é difícil? Cara, olha só, tem que começar pensar na seguinte questão. Primeiro, para que você vai falar em público se você não tem o que falar? Tem que ser por aí, né? Então, comunicação é essencial. Comunicação é a mãe da oratória, a base, o início. Tem que ter uma comunicação. Mas para isso você tem que começar a planejar a sua comunicação de uma forma efetiva. E a gente vai te ensinar nessa aula, uma aula rápida, conceitos importantes para que você crie uma comunicação efetiva de uma maneira didática. Legal? Então vamos lá. Primeiro você vai fazer um discurso numa comunidade de pessoas ricaças. Você foi convidado para falar numa comunidade de pessoas ricas. Aí você chega lá e fala que é ruim andar de ônibus. Eles não sabem o que é andar de ônibus. Beleza? Você vai fazer uma palestra numa comunidade para pessoas carentes que estão tentando vencer na vida e você fala que não aguenta mais comer camarão. Você não vai conseguir empatia, não é? Então pensa no seu público, tá? Essa é só uma dica, isso vai ser uma aula mais para frente, mas pensa no seu público, conheça, tenha uma ideia, o que ele quer ouvir, como ele quer ouvir, qual o tempo que eu tenho disponível. Será que eu falo rápido quando eu estou nervoso? Será que eu falo muito agudo? Você vai se conhecer. Isso aqui é um en passant geral, tá, pessoal? Só para a gente ter uma ideia de início. Então a gente vai começar o nosso curso com a seguinte questão. A oratória. Como eu faço para montar um discurso? Essa é a aula de hoje. Como eu faço para montar um discurso? Muito simples, pessoal. Nós temos duas ferramentas que a gente quer que vocês conheçam, tá? A ferramenta para conteúdo e a ferramenta para forma. Para conteúdo. Eu vou botar numa cor diferente a resposta. Vou botar na cor verde, porque vai ficar mais bonito para vocês, mais elegante. Vocês vão ver de uma forma diferenciada. Legal? Conteúdo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o chamado brainstorming. Pessoal, poxa, Felipe, não sei o que é brainstorming. Não tem problema não, cara. Vamos com calma e elegância. Vamos lá, o que é brainstorming? Brainstorming é muito simples. Você vai pegar um papel, vou botar um tempo, assim, você pré-concebido, vamos dizer 15 minutos. Legal? Nesses 15 minutos você vai colocar todas as ideias que passarem na sua cabeça, sem preconceito, sem assim, essa ideia não vai pegar não. Põe lá no papel, cara. Põe assim, por exemplo, eu vou falar sobre o filme Rei Leão, legal? O que vem à minha cabeça? À minha cabeça vem Elton John, vem Simba, vem Timão, vem Pumba, e assim vai indo. Um monte de coisa. 15 minutos. Pá, 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 pá. Ali você vai gerar conteúdo. Então é interessante que você conheça tudo que você está falando. Conheci. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar adequar um discurso a partir daquelas coisas que estão no papel. É uma base, é para que você tenha, vamos dizer, ferramentas para começar. Você não tem como fazer aquela velha expressão. Você não tem como criar um castelo sem ter as ferramentas adequadas, ter cimento, ter tijolo. Isso aqui é seu cimento, seu tijolo. Legal? A forma como você vai colocar, você vai ser pedreiro aqui, você vai juntar as coisas. A forma como você vai colocar a arquitetura da coisa, a engenharia da coisa, aí é uma outra história. Mas a base é o brainstorming. 15 minutinhos, pessoal, 15 minutinhos. Põe sua cabeça focada naquilo, não atende telefone, não faz nada. Só focado naquilo, 15 minutos. Legal? Isso é a base. Que sem planejamento, seu discurso vai por água abaixo. Legal? Vem comigo então. Conteúdo, brainstorming. Gravou? Simples, né? Simples. Então, ótimo. Não, vou nem apagar, para vocês manterem o raciocínio aqui comigo. Na verdade, vou sim, vou apagar o Timão e Pumba aqui, vou apagar o Simba e vou apagar o Elton John. Isso daqui é uma técnica de memorização com letras que depois eu vou passar para vocês, legal? Em outra aula, mais para frente. Em relação à forma, como eu vou ligar esse conteúdo, como eu vou linkar essas ideias? Aí, pessoal, a gente vai apelar um pouquinho para um cara chamado Aristóteles. Caraca, Felipe, pô, vim ver uma aulinha de oratória no YouTube e você vai falar para mim sobre Aristóteles. Claro que eu vou falar sobre Aristóteles. Eu não vou de modo algum pensar que você não consiga. Eu penso que você consegue, que você tem como fazer. Então eu vou apertar mesmo e depois eu simplifico, né?
Vou falar de Aristóteles só para falar o nome do Aristóteles, porque no fim das contas, o que eu vou passar aqui é simples. Ele falava naquela obra dele, Retórica. Cara, se você tentar pegar a obra para ler, é enorme e não tem necessidade de você ler para fazer um discurso, hoje em dia, eficiente. Eu penso que isso seja oratória instrumental. A gente tem que ter oratória instrumental, ter como fazer. Não precisa ficar lendo isso não, isso daí é para teórico, legal? Ele falava que os bons oradores dominavam 3 coisas basicamente. Quais eram essas 3 coisas? Agora eu vou te explicar coisa a coisa dessa. Vamos lá comigo, vem! Vamos lá, forma. Vocês repararam a jogadinha de mão? Jogadinha de mão? Isso aqui é tudo para dar mais elegância à minha escrita. Forma. E aí eu vou fazer uma... Isso aqui é chave ou colchete? Acho que é chave. Ed, é chave ou colchete? Também não sabe. Tá bom. Colchete, pessoal. Eu creio que seja um colchete. No colchete a gente tem a forma de fazer um discurso. E a forma ela engloba 3 artifícios. 3 coisas que a gente tem. São etos, não é etios, então etos, quase que eu errei, patos e logos. Aí você para e pensa, legal, o Felipe falou pra caramba, e o que é isso? São marcas de carro. Não, brincadeira, são técnicas. O que acontece, pessoal? Isso aqui são palavras gregas que denotam coisas que você vai usar no seu discurso. A gente vai começar abrindo um por um, legal? Então vamos lá, vou abrir aqui etos, tá bom? Etos. Pessoal, o que é etos? Etos, pessoal, é autoridade. Saber do que você está falando. Olha, eu sei falar sobre Rei Leão, já vi 32 vezes, eu conheço a trilha sonora de cabo a rabo. Eu sei cantar a musiquinha do início. Eu não sei. Mas a pessoa que fala sobre isso sabe, legal? Ele tem autoridade para falar sobre o assunto, ele tem etos. Mas, Felipe, eu vou apresentar um trabalho na faculdade, eu não tenho etos. Eu não sei como fazer. Cara, é muito simples. Você vai ver que tem gente que não tem etos nenhum e apresenta isso. Tem 3 formas de adquirir etos, de fazer com que a sua audiência creia no que você está falando e te dê autoridade sobre aquele assunto, beleza? Porque o mais importante da comunicação, gente, é o link, é a conexão. É você fazer a conexão com a pessoa que está te vendo. Né? Se a pessoa que está te vendo conectou com você, meu amigo, você pode falar sobre o plantio de abobrinhas no sul da Itália em 1970, que ela vai prestar atenção. O objetivo é a conexão. E o que você vai fazer aqui para gerar autoridade nessa conexão? 3 coisas possíveis, vamos lá. Primeira delas, você realmente ter autoridade sobre o assunto. Por exemplo, você pega, tem vários cursos na internet que estão vendendo. The Professor ensina CrossFit. O cara foi o 2º campeão mundial, ele foi 2º colocado no campeonato mundial. Você pega outros, vários. Essa pessoa, Malcolm Gladwell, ensina você a escrever. Poxa, entendeu? O cara tem autoridade, você não precisa ver quem é o cara. Você já conhece, ou se não conhece, jogou no Google, a primeira googleada, você já vai saber quem é o cara. Então ele realmente tem autoridade. Né? Autoridade verdadeira que eu chamo, pessoal. Autoridade verdadeira. Legal? Mas assim, Felipe, quantas pessoas têm autoridade verdadeira no mundo hoje? Somos 8 bilhões de pessoas e provavelmente quem não tem autoridade no Rio Grande do Sul, dificilmente tem no Norte. No Rio Grande do Norte, olha, ficou bom no Norte e Sul nessa jogada. No Rio Grande do Norte, tá bom, não ficou bom. O câmera tá franzindo a testa aqui, tadinho. Não ficou bom, mas, de qualquer forma, conseguir a autoridade integral é difícil. Claro que hoje em dia você consegue mais fácil, mas tem uma concorrência muito maior, tem muito mais gente embasada. Como é que você também pode criar uma autoridade? Aí você pega a galera do stand-up comedy. Já reparou o stand-up comedy no Brasil, como é que ele funciona? E no mundo, ele usa coisas do cotidiano, pessoal. Vamos lá, cotidiano. Por que coisas do cotidiano? Ninguém, repito, ninguém vai ser mais autoridade que você nas coisas que acontecem na sua vida. Então, se você for expor uma coisa que acontece no seu cotidiano, você não vai ter a mínima dificuldade de expor isso. Você vai conseguir expor de uma maneira muito mais tranquila. Você vai ter autoridade para falar sobre aquilo. Consegue compreender o que eu estou falando? Então, por exemplo, se eu começo... O Nando Viana é um stand-up comedy que eu gosto muito. Ele é um comediante que eu gosto muito. O Nando Viana, ele sempre fala do cotidiano dele. Ele fala quando foi levar o filho para tomar vacina. Quem vai entender mais do filho dele tomando vacina do que ele? Você entende o que eu estou falando? Então você gera uma autoridade criada ao trazer uma coisa que é geral, generalizada, para particular. E aí as pessoas
elas tendem a se ver naquela situação ou se afastar daquela situação. Como eu faço para linkar? Eles fazem com humor. Então eles chamam a pessoa começa a se ver naquela situação, começa a sentir, cria empatia. Para quem não sabe, pessoal, eu estudo neurologia do comportamento, gosto muito, e a gente sabe que uma vez feita empatia, nesse caso, o cérebro daquela pessoa que está vendo sente a mesma coisa da pessoa que está falando. Então a conexão é muito verdadeira. Ressonância funcional já mostrou isso. Então não é chute meu não, tá, pessoal? Qualquer coisa depois manda aqui embaixo que eu mando os artigos para você. Legal? Então você falar do seu cotidiano é algo que vai te gerar autoridade. Conseguiu perceber isso? Mas Felipe, olha só, eu vou falar sobre um tema que não tem no meu cotidiano. Eu vou falar sobre um tema que eu não tenho autoridade. Eu vou falar sobre um tema aleatório. Por exemplo, a mancha criminal da cidade de Niterói do ano de 2019. Pessoal, aí realmente vai ser difícil você ter autoridade nisso. Mas aí você vai se utilizar de outra coisa que muitos coaches usam e que a gente usa com vocês também. Por exemplo, pessoal, é mais fácil você querer ser o morto no velório do que a pessoa que faz o discurso. O que embasou essa frase minha? Foram as estatísticas. Vocês vão ver, pessoal, que as estatísticas elas não geram uma autoridade intrínseca. Porque quando você vai fazer um discurso e só põe estatística, em 3 minutos e meio, alguém já morreu na sua plateia. Alguém provavelmente ali está precisando de cuidados médicos, porque é um saco uma palestra que seja só com estatísticas. Então o pessoal usa algumas outras ferramentas, como storytelling, para botar as estatísticas. Eu vou passar isso para vocês em outras aulas mais para frente. Legal? Tranquilo? Então o que eu faço? Eu uso estatísticas de estudos validados que embasem o meu raciocínio e toda a história que eu estou passando para as pessoas. Nisso, meus amigos, eu crio ethos, porque não tem como, se é um estudo científico validado, embasado, a pessoa arguir de uma maneira que seja assim, não, realmente eu não consigo ver dessa forma que ele vê. Não tem como, é ciência, são dados. Claro que tem crenças, tem gente que não vai acreditar de jeito nenhum, tem gente que acha que a Terra é plana. Nada contra, pessoal, acredita no que você quiser, tá bom? Mas a ciência diz o contrário. Então, assim, é muito mais fácil você fazer essa conexão com a grande parte do seu público, da plateia, utilizando estatísticas. Então, como eu faço para gravar isso, pessoal? Eu falo que ethos é ECA. ECA, Estatuto da Criança e Adolescente? Não. É estatística, cotidiano e a autoridade verdadeira. Beleza? São as 3 formas de você conseguir ethos. Beleza, Felipe, consegui ethos. Agora, o que é esse tal de patos? Obviamente, pessoal, pato é aquele animal que nada na lagoa. Brincadeira. O que é patos? Patos vem do grego. Eu tenho uma história muito boa sobre isso. Vamos lá, vou contar essa história. É rapidinho. Eu tinha um professor de patologia, professor Basílio. Foi presidente da Sociedade Brasileira de História da Medicina. Um cara sensacional. Em uma aula dele, ele perguntou pra gente: pessoal, o que é patos? Sabe como é que é jovem estudante de medicina de universidade pública? A gente é arrogante. É nosso. É isso mesmo. Tem gente arrogante ali no meio. Tem muita gente que não é, mas tem gente que é. E eu era. E eu falei: patos é doença, professor. Ele virou para mim e falou assim: jovem mancebo, você é um inocente, você não sabe de nada. Patos não é isso. Patos é amor. Parece um negócio profundo, não é verdade? Eu fiquei até meio sentido na hora, caiu uma lágrima do meu olho direito. Mas patos é isso, é sensação, é conexão, é sentimento. É uma coisa verdadeira que vem de dentro. Então, patos, sensação. Vou apagar aqui, tá, pessoal, para uma questão didática, porque o quadro está ficando muito cheio. Então, eu vou tirar daqui. Eu vou botar aqui ethos. Já está aqui. ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Patos, sensação. Amor, aquele negócio que vem de dentro, paixão. Então, como é que eu faço paixão? Como é que eu conecto as pessoas com isso? Vamos lá, pessoal. Tem técnica, para tudo tem técnica nesse mundo. Deixa eu tirar daqui essa sensibilidade aqui, eu vou botar paixão, porque é uma coisa que... paixão. Existem formas. Uma forma que o pessoal usa muito para passar paixão é usar o storytelling. Eu vou falar mais sobre isso em uma outra aula. Vou te ensinar como fazer o storytelling básico. Mas todo storytelling, pessoal, tem um herói, um anti-herói, uma situação adversa
e aquele final com punch que mostra que tudo deu certo. A grande maioria dos storytellings. Então, se você põe um herói em situações adversas, se você põe um início de história, você tende a fazer com que o seu público tenha uma conexão verdadeira. Por exemplo, tem várias histórias. Quem quer ser um milionário? Aquele filme indiano. Se eu sou um cara que mora na Índia e sou pobre e vejo aquele filme, eu faço uma conexão direta. Entendeu? A Procura da Felicidade. É A Procura da Felicidade, né? Não é Em Busca da Felicidade, não. É A Procura da Felicidade, aquele filme com Will Smith. Todo mundo pensa, poxa, aquele cara tá vivendo muita situação difícil, eu quero que ele vença. Você faz a conexão, você quer que ele consiga. Então você faz patos, paixão. Então você usa storytelling, beleza? Storytelling, legal? Uma coisa que você tem que ter cuidado, pessoal. Cuidado com patos é você não fazer com que você quebre patos na sua palestra. Como é isso? A gente teve 2 exemplos grandes aqui, sem nenhuma conotação política ou ideológica, nada disso, tá, pessoal? A gente está vendo aqui só técnicas de oratória. A gente teve o Mano Brown, quando foi fazer um discurso para a plateia, que majoritariamente era de pessoas eleitoras do PT, e falou que estava tudo errado. Ali, ele quebrou o patos, ele tirou a conexão com a plateia, tomou uma vaia enorme. Outro exemplo, Cid Gomes, que falou, o Lula tá preso, babaca. Quando ele fez isso, ele perdeu completamente a conexão com a plateia. Você acha que as pessoas, depois daquilo, ouviram o que ele falou? Com certeza não, as pessoas estavam com ódio dele. Então você perde totalmente a conexão com o seu público ao quebrar patos. Então não quebre patos. Vou botar aqui, ó. Não quebre. Botei o não com o risquinho, porque é um símbolo universal para não fazer. Legal? Não quebre. Outra forma de gerar patos, pessoal, é a conexão visual. Então, eu tenho uma técnica que eu uso, que eu vou passar na parte prática para vocês, isso mais para frente, e em outras aulas, que eu chamo de conexão visual a partir da dúvida. Qual a cor dos olhos daquela pessoa? Como é que funciona isso? Eu olho para o olho da pessoa, faço a conexão e tento descobrir qual é a cor do olho dela. Na minha cabeça, eu estou falando o discurso, não estou nem prestando atenção qual é a cor do olho dela, mas é como se eu estivesse tentando. Isso eu faço conexão visual. O ser humano, ele tem muitos neurônios espelho. O que é isso? São neurônios, são células do sistema nervoso, são células do seu cérebro que elas olham o cérebro do outro e se conectam como se vibrassem juntas. Então você vê o que o outro está vendo, você sente o que o outro sente. Olha que coisa bonita, é quase uma letra de MPB do Djavan. Entendeu? É aquele negócio, entendeu? A conexão. Então o que eu faço? Contato visual. O contato visual faz com que eu tenha muito mais patos na minha palestra e que eu consiga abordar aquele público de uma maneira muito mais interessante. Outra forma que eu uso também de patos é conhecer meu público e saber o que é interessante para ele. Não é verdade? Fazendo uma conexão verdadeira a partir dos pontos que ele quer que eu aborde. Legal? Então vamos botar aqui. Olho. Olho no olho é uma expressão muito batida, né? Vamos botar aqui. Olhos. Só para a gente ter essa conexão. Beleza? Beleza? Então vamos lá. Patos, então, pessoal. Patos é SOC, storytelling, olhos que eu não quebro de jeito algum. Beleza? Então vocês conseguem comunicar patos utilizando SOC. Vou até apagar aqui para a gente manter a didática, tá, pessoal? SOC. Maravilha? Maravilha? Então vamos lá. Agora a gente vai para o finalzinho aqui, que é o Logos. O que é Logos, pessoal? Logos é lógica, é basal. Como é que você vai fazer um discurso, pessoal, uma palestra, se você não tem lógica no que você fala, se você não consegue concatenar os fatos, ligar os pontos de uma maneira interessante, se eu começo a viajar, falar de coisas nada a ver, não tem como o público se manter conectado, o público vai se perder. Tem uma palestra muito interessante do TED que foi feita, depois eu posso até ver o nome e colocar no vídeo. Me lembra disso, Ed? Colocar lá embaixo, nos comentários lá, para vocês. É uma palestra que foi feita só com figuras. Só com figuras. O cara não falava. O cara conectava figuras a partir de slides. Ter logos ali era muito difícil, era um desafio. E ele conseguiu fazer com que ficasse de uma maneira extremamente lógica. E até hoje é uma das melhores palestras já vistas. Legal? Beleza? Ótimo. Felipe, como eu faço logos? Eu sou um cara confuso. Eu não consigo falar uma receita de bolo sem que saia uma pizza. É simples, pessoal. Olha só. O que você vai fazer e o que eu faço, tá?
Eu sou um cara enrolado, eu falo muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes eu penso mais rápido do que eu falo, então embola tudo. Como é que a gente vai fazer de um jeito simples? Eu chamo de pontos certos. Ed, bota aquela música Olhos Certos do Detonautas atrás, vai ficar bonito nessa hora. Pontos certos. Se a gente não tiver que pagar direitos autorais, se tiver que pagar, não coloca não. Beleza? Pontos certos, pessoal. O que são os pontos certos? Lembra do seu brainstorming? Lembra? Então você vai botar os pontos que você achou que eram interessantes do brainstorming em uma fileirinha. Por exemplo, eu vou falar sobre venda de sardinhas. É um tema que eu não domino, legal? Mas eu vou lá e coloco assim, consumidor, sardinhas, satisfação. Atum, uma coisa que não tem nada a ver, vamos lá. Tem a ver que é peixe, né? E eu tento linkar esses pontos certos com verbos ou outras palavras que façam com que eu tenha uma ideia. Com verbos fica mais fácil, mas também você pode usar adjetivos, etc. Porque não lembra, verbo, gente, é aquela ação, é uma coisa que gera ação. E adjetivo é qualidade. Então, por exemplo, o consumidor brasileiro gosta muito de consumir peixes. Então, o consumidor, obviamente, gosta consumir. Peixes. Sardinha, joga atum para cá. E atum. Incrivelmente, houve uma queda na produção que está fazendo com que o brasileiro, por gostar muito de peixes, fique insatisfeito. Faço isso aqui e quebro. Acabou. Viu como é que eu consegui linkar 4 pontos de uma maneira interessante, lógica, só utilizando poucas palavras e conexões? Porque eu usei os pontos certos. Então você pode usar isso em qualquer discurso que você faça, gerando um raciocínio lógico e fazendo com que você seja, assim, compreendido pelo seu público. Uma outra forma que é muito utilizada, que é utilizada na filosofia, inclusive, é o silogismo, pessoal. Silogismo. O que é isso, meu Deus do céu? Silogismo. Temos um exemplo bem clássico de silogismo, que eu vou fazer outro aqui, tá? Eu vou fazer com o Ed, que é o nosso câmera. Ed é homem. Ed é homem. Essa é a primeira frase. Todo homem é mortal. Vou botar H só, tá, pessoal? É mortal. Segunda frase. Então, tem a primeira frase, segunda frase. Gente, o que vocês acham que vai ser a terceira frase? Terceira frase, usando a lógica. Vem comigo. Ed é homem. Todo homem é mortal. Logo, falhou. Não falhou, não. É lógico. Ed é mortal. Então, por exemplo, se você for falar de um tema polêmico, essa é uma forma que funciona. Você começa a colocar estatísticas que vão linkando de modo que no final as pessoas cheguem a uma conclusão junto com a sua, porque você direcionou o raciocínio, e que seja pouco refutável, que não dê para quebrar. Então Ed é homem, todo homem é mortal, logo Ed é mortal, faz todo sentido no mundo, é isso. E com isso você gera logos, beleza? Pontos certos e silogismo. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui essa aula. Foi uma aula bem básica de como construir o seu primeiro discurso, um discurso interessante. Durante o nosso curso a gente vai falar de como quebrar a timidez, como vencer algumas crenças limitantes, como preparar um slide decente, como fazer uma conexão com o público de maneira mais assertiva e entre várias outras coisas que estão em volta de um bom discurso, de uma boa oratória. Legal? Eu não vou ficar perdendo muito tempo com autoajuda não, pessoal. Vai ser aquele negócio de conexão com coisas instrumentais que fazem com que você consiga falar. Beleza? Mais pra frente a gente vai ter muita novidade aí
para a gente continuar crescendo e apresentando cada vez melhor as nossas ideias ao mundo, porque no final das contas, a oratória muda a história. Legal, pessoal? Então é isso, vamos forte!